Fala pessoal, Felipe Moreira aqui de novo, psicólogo clínico, falando um pouquinho novamente a convite da minha querida Adriana sobre Setembro Amarelo, mês da prevenção à depressão e ao suicídio. E é um mês muito importante porque é um dos assuntos que mais se fala, não só em setembro, mas todo ano, são a depressão e os riscos, os fatores sociais que levam a pessoa a buscar o fim da própria vida, né? Por definição, suicídio é exatamente isso, é causar o fim da própria vida por meio direto ou indireto. O que quer dizer isso? A gente pode ser levado muitas vezes por um estado de estresse, de angústia e de ansiedade muito extremos, né, a sentir muita dor, sentir muita agonia das coisas que passam do dia a dia, viver traumas muito intensos, viver sentimentos muito acentuados que a gente não dá conta de assimilar. E quando isso acontece, a gente muitas vezes não vê outra solução senão acabar com a dor, com aquilo que está acontecendo. Muito importante deixar claro, um suicida, ele não quer acabar com a própria vida, ele quer acabar com a dor que ele sente. Então eu separei alguns pontinhos aqui para a gente conversar. Os principais fatores que levantam a bandeira de que a pessoa está vivendo um estresse muito grande, precisando de ajuda, o primeiro deles são questões mentais, questões emocionais. Você vai observar aquela pessoa que começa a ficar muito calada, começa a se afastar de todos, né? Começa a evitar o contato com as pessoas, começa a evitar muitas vezes a roda de conversa entre amigos, colegas de trabalho, a pessoa vai se afastando de tudo. Já é um aviso de que tem alguma coisa acontecendo. Algum quadro ali de inadequação, alguma coisa está acontecendo com aquela pessoa que faz ela se afastar. Pode ser muitas vezes uma pessoa daquele próprio círculo que colocou ela naquele estado. Muitas vezes isso tem a ver com história de violência, história de abuso, né? Muito comum entre adolescentes, por exemplo, quando são violentados, quando são abusados de alguma forma, seja violência, seja abuso sexual, e elas estão num ambiente próximo daquele agressor, daquela pessoa ou do lugar onde aconteceu. Então ela se comporta de forma arredia, ela se comporta de forma medrosa, ela evita situações, ela evita pessoas, ela evita falar de certos assuntos, porque aquilo causa muita dor para ela. Então lidar com aquilo é muito difícil. Tentativas anteriores são aquelas pessoas que muitas vezes sofrem acidentes inexplicáveis, quedas, por exemplo, se ferir com facas, com instrumentos cortantes ou com ferramentas também. O que aconteceu? Não sei, escorreguei, eu sou desastrado. Então a pessoa muitas vezes ela vai dando indícios de tentativas, de ensaios, como a gente fala. De que ela está tentando, ela está testando, ela está vendo a dor que ela sente, ela está vendo se ela consegue dar um passo além daquilo. Então toda tentativa de suicídio tem aviso? Não exatamente. Você não tem como saber, nossa, aquela pessoa está pensando nisso. Mas você tem como observar sinais que te deixam alertas, entendeu? Que te deixam atentos a essas situações. Outro fator de alerta que muitas vezes sinaliza para a gente tomar cuidado, prestar atenção no estado de uma pessoa é o abuso de substâncias. A pessoa que bebe muito, a pessoa que usa droga, a pessoa que toma muitos remédios. Podem ser remédios controlados, remédios dignos de doença, propriamente dito, de um tratamento que ela está fazendo, ou podem ser pessoas com acesso fácil à medicação. Às vezes tem um parente que toma muita medicação, muito analgésico, uma medicação controlada, então ela tem fácil acesso àquilo. E é muito fácil a pessoa juntar a dor que ela sente, a agonia, a incerteza, com a vontade de terminar com aquilo que ela está sentindo. Ou, no caso das drogas, do álcool, a pessoa se descontrola completamente. Ela perde a sensação de dor, ela perde a sensação de identidade, de quem ela é, de onde ela está. É o famoso, eu sou o super-homem, eu vou voar, eu vou pular desse prédio, eu não vou me machucar. A pessoa tem um surto psicótico causado por aquela substância. Ela rompe com a realidade e mergulha naquele estado. Tem a ver também com o evitador, tem a ver com um estado de agonia muito intenso que ela está sentindo, e é o desejo que ela tem de deixar aquilo de lado. Então, o uso da substância se torna, vamos dizer assim, uma desculpa. Outros fatores que interferem diretamente na questão do risco do suicídio e da depressão na incidência de um quadro depressivo mais forte. Só lembrando, uma coisa que eu esqueci de pontuar, a gente confunde muito depressão com tristeza.
Como é que a gente diferencia? É possível a pessoa ficar deprimida por um momento? Sim, perfeitamente possível. Né? Namorado briga com a namorada, marido tem uma briga em casa, fica chateado com uma situação, se desentende com o filho. A pessoa está no trabalho e leva uma bronca do chefe, é o filho que leva uma bronca da mãe, fica pensando naquilo. Isso te deixa num estado de tristeza. Né? Aconteceu uma coisa, rebaixou o seu ânimo, te colocou ali, te fez mergulhar naquele estresse, naquela angústia. Quando que isso se torna depressão? Quando isso se torna constante. Quando esse estado, esse mergulho, nesse baixo astral, por assim dizer, nesse desânimo, se torna constante e a pessoa não consegue mais sair. Aí você vai ter o estado depressivo, que é a pessoa que está passando por um momento ruim, a depressão leve a moderada, que é a pessoa que já tem alguns dias passando por um desânimo, por uma tristeza, e a depressão severa, é aquela pessoa que já está há meses naquele estado. Muitas vezes é causado por luto, por alguma situação muito extrema, como traumas, por exemplo, como abusos de substância, como problemas de saúde. Fazem com que a pessoa entre num quadro depressivo moderado ali, mantendo ela num estado muito rebaixado. Né? Então ela começa a viver muito intensamente a dor e pensar em maneiras de lidar com aquela dor, e até mesmo de se livrar daquela dor. E a gente sabe aonde isso termina, não é verdade? Então, fatores sociais, como brigas em família, problemas financeiros, são fatores que fazem com que a gente vá perdendo o ânimo, vá perdendo o interesse, muitas vezes pela própria vida, e vai desistindo de melhorar. Tá? Outros fatores que podem influenciar. Protestos, rebeldia, você tentar se apegar a uma causa. Por exemplo, na nossa situação política atualmente, se determinado candidato ganhar, eu não vou saber viver, não vou conviver, não vou aceitar o Brasil no rumo que ele vai tomar. Então a gente está vendo na mídia todos os dias pessoas seguindo extremos, né, com relação a isso. Mas eu vou deixar o aprofundamento dessa discussão para um outro momento, porque agora aqui não cabe. Mas assim, você veste uma causa, você acha que aquilo é mais importante do que a sua vida, que aquele momento do país, que aquela questão política está acima do seu próprio bem-estar. E você mergulha. Literalmente, você tenta acabar com a sua vida porque você não aceita a alternativa, que é, por exemplo, deixar o outro candidato ganhar. Se sentir um perdedor. Sendo que a competição não é nem sua. Então esse é um dos fatores. O outro fator é muito comum também, é o que a gente chama de suicídio militar. Tá? É um militar que muitas vezes passa muito tempo em serviço, ou em campanha, ou no convívio militar, né? E quando está prestes a se afastar, está prestes a voltar do serviço, ele não consegue se reinserir na rotina civil. Também é muito comum acontecer em quadros como estresse pós-traumático, pessoas que vivem muita coisa no serviço militar, né? E acham que as pessoas não vão entender o que eles estão sentindo, que ninguém entende o que ele está passando. Então ele opta pelo suicídio porque ele não aceita lidar com a própria dor. Ele acha que aquilo está muito além dele. Então essa é uma outra forma de suicídio que a gente toma muito cuidado quando acontece. E um último fator que eu quero apontar aqui é o planejamento. O que é o planejamento? É a pessoa que tem a ideação suicida, tem momentos, tem acesso a ferramentas, né, como eu falei, remédios, ferramentas, facas, armas, dependendo do trabalho da pessoa. Então a pessoa tem acesso àquilo, ela começa a dar indícios de que ela vai fazer, de que a dor está muito. Um dos sinais muito claros, a pessoa fica muito tempo só falando da dor que ela sente. Pode ser uma dor física provocada por uma doença, e é muito comum, por exemplo, em casos de câncer. É um tratamento muito agressivo, um tratamento que debilita bastante. Né? Então a pessoa muitas vezes ela vai desistindo de viver, ela vai se entregando a esse estado. Ela diz que a dor está mais forte, ela quer acabar com aquela dor, ela repete muito esse tipo de fala. Uma estatística interessante do Ministério da Saúde. No Brasil, 35% dos suicídios acontecem nas populações entre 13 e 19 anos. Por quê? Junta um pouquinho disso tudo que eu falei aqui das causas. O adolescente está sujeito a muita alteração hormonal, muita impulsividade, então tudo para ele é muito extremo. A alegria é muito extrema, a dor é muito extrema, a tristeza é muito extrema. E se ele não tiver uma rede de apoio, família, amigos, um ambiente saudável, um serviço de saúde mental público acessível, né? Não é só simplesmente, se você estiver doente, procure o posto de saúde. Não, tem os agentes de saúde, tem o CAPS, né? Você está começando a demonstrar algum problema, não está se entendendo,
Vai lá, bate na porta deles, procura ajuda. Fala, olha, eu não estou me sentindo bem, o que vocês podem fazer por mim? O que eu posso buscar? Quais são os caminhos que eu tenho na minha cidade? Um outro fator muito importante são questões de sexualidade, questões de orientação sexual. A gente também vê muito na mídia, né, a questão da violência, a questão do abuso, a questão da identidade sexual, da orientação sexual mesmo, mal entendida pela pessoa. Então são questões, eu falei aqui bem rapidamente, porque o tempo é um pouco limitado, né? Eu peço desculpa para a Adriana se eu passei um pouquinho do meu tempo, mas são fatores que a gente tem que ficar muito atento do que está acontecendo. Tudo aquilo socialmente que te coloca numa situação de risco, como por exemplo ser de uma minoria, ser de uma orientação sexual que as pessoas não entendam, não compactuem. Então tudo aquilo que te tira do grupo da maioria te faz vivenciar muitas vezes um lado fraco da sociedade. Te coloca em evidência, te coloca em evidência o seu lado negativo, te faz sentir dor, te faz sentir incômodo. Então é muito comum a gente se perder e buscar o suicídio. Entrar em depressão, mergulhar no desânimo, na tristeza, porque a gente perde a noção da nossa própria identidade. Eu vou falar agora por mim, por experiência própria. Você entra num estado de anulação tão grande que você não está pensando em se matar. Simplesmente você não se importa com o que aconteceu. Então eu digo para você, importa. Toda a vida importa. Falar o que você sente é a chave para sair desse fundo do poço. Então não mergulhe. Não aceite que te digam o que você está sentindo. Entre em contato. Se é uma dor, busque ajuda. Mas não deixe aquilo te tomar. Não deixe aquilo te abafar. Não se perca para a dor. Você é mais forte. Fala sobre isso. Converse com alguém. Procura um profissional. Vai no posto de saúde, pede ajuda. Vai no hospital. Sempre vai ter alguém ali pronto para te ouvir. Então, a minha dica para vocês é prestar atenção nesses sinais e, em último caso, converse com as pessoas. Alguém vai saber te ajudar. Adriana, mais uma vez, gratidão por esse espaço aqui. Espero ter ajudado com alguns sinais, espero ter podido ajudar. E lembrem-se, na dúvida, peçam ajuda. Tchau para vocês, gente.